Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de setembro de 2023, são 8 horas da manhã. E Alexandre de Moraes não deve conceder a Mauro Cid a liberdade provisória, não em função do que ele fez, mas para protegê-lo. É isso mesmo. Após ceder informações à Polícia Federal, o futuro de Mauro Cid está na mesa do Alexandre de Moraes. Mas a possibilidade de ele soltar Mauro Cid é muito pequena devido a uma razão insuspeita que agora se torna conhecida. Mauro Cid está preso desde 3 de maio, ou seja, mais de 4 meses. E a defesa dele espera que o cliente seja solto no começo da próxima semana. O advogado do militar ingressou com um pedido de habeas corpus e quem vai decidir é o Alexandre de Moraes. E na verdade, ele, como relator do inquérito, é que tem a palavra final nesse caso. E há mais de 4 meses o Mauro Cid está preso e a Polícia Federal aceitou o acordo de delação dele por uma razão muito simples. O Mauro Cid apresentou fatos novos e com certeza essa delação dele é o que está causando mais temor ao bolsonarismo, apesar de o advogado de Bolsonaro, um dos advogados do Bolsonaro, o Fábio Weingarten, dizer que o Mauro Cid não tem o que delatar. Não é o que parece. O fechamento do acordo de delação premiada indica que ele deu informações muito importantes, mas na verdade o benefício que Mauro Cid não vai conseguir nesse episódio é o de ser solto agora, porque na prisão é considerado pelo ministro do Supremo e também por outras autoridades o fato de que o Mauro Cid vai correr muito risco se estiver solto antes de delatar tudo o que sabe. Então, se ele quiser ser solto, ele vai ser solto, mas só após ele contar o que sabe. O Ministério Público Federal não necessariamente precisa concordar com o tratado para que ele ocorra. Quem está fazendo a tratativa é a Polícia Federal. Com o acordo, a expectativa é que o Mauro Cid tenha benefício no processo e seja libertado para responder em liberdade. Alexandre de Moraes vai avaliar o caso na semana que vem, mas já se sabe de que ele não é muito simpático a essa medida agora, até porque o risco, o medo de Mauro Cid virar alvo de queima de arquivo para o Bolsonaro atinge até o governo Lula, onde matérias relatam que há uma forte preocupação. E é essa linha da matéria do colunista Ricardo Noblat, do portal Metrópolis, que diz: se for solto antes de delatar, Mauro Cid corre o risco de ser morto, que é o que eu estou dizendo para você, à espera do apocalipse bolsonarista. Futuro de Bolsonaro e do bolsonarismo depende do que contar à justiça o tenente-coronel Mauro Cid. Ele está preso desde o início de maio no batalhão do Exército de Brasília. E onde está hoje, o ex-ajudante de ordem está seguro. Caso seja solto antes de delatar, como eu acabei de dizer, sua vida correrá perigo, segundo dizem ministros do governo Lula. E segundo, conforme a matéria anterior, pensa o Alexandre de Moraes. O tenente-coronel é dono de segredos que Bolsonaro gostaria que ficassem sepultados junto com ele. Não é o que dizem auxiliares mais próximos de Bolsonaro. O advogado Fábio Weingarten diz que não há o que delatar, mas na verdade essa história não tem muito sentido por uma simples razão. Se ele não tivesse nada o que delatar,
a delação dele não seria aceita. Já havia sido amplamente veiculado que a Polícia Federal não tinha interesse em delação de Mauro Cid, porque já tinha prova de tudo, que achou nos celulares dele, etc e tal. Então ele foi e falou, olha, eu tenho coisa nova para contar. Aí a Polícia Federal falou, olha, se você tiver, diz o que é e a gente cogita aí de fazer o acordo de delação. Foi feita a delação, ele disse o que é que ele pode revelar e agora, inclusive semana que vem, ele poderia ser solto, mas não vai ser, e essa vai ser a razão. E o Dallagnol, na verdade, ele pediu recurso contra a cassação dele pelo TSE ao próprio TSE, e no mesmo momento ele diz que o TSE o cassou por vingança. Ou seja, a falta de noção desse sujeito que contesta a avalanche de provas que há contra ele, Sérgio Moro, como se vivesse numa realidade paralela, não é? Conforme inclusive o Lênio Streck, o jurista, disse na Globo News, em conversa, em debate com o Dallagnol, o Lênio Streck, jurista famoso, diz que ele criou um mundo da Alice do País das Maravilhas, onde as palavras não são o que dizem. E o ministro, um dos dois ministros bolsonaristas do STF, o Cássio Nunes Marques, permitiu que uma depoente, uma convocada, uma intimada bolsonarista, não só possa faltar à CPMI do 8 de janeiro, como também mentir. Para quem está perdendo tempo aí com Zanin, que muito provavelmente vai votar na maioria das vezes de forma aceitável, deveria perder tempo com esse sujeito e o André Mendonça, que estão debochando da sociedade, onde já se viu conceder a uma testemunha o direito de mentir e de não depor, sendo que ela está sendo investigada. E os celulares do Vacef, um dos advogados de Bolsonaro, dizem que ele mostram que ele dizia por aí que tinha provas de que a eleição foi fraudada. Agora, na mira da PF, cadê as provas? Não tem. Porque ele é um fanfarrão e é por isso que os bolsonaristas já o estão chamando de vacéfalo, ou seja, um trocadilho com a palavra acéfalo, que quer dizer sem cérebro. E Vacef é citado em dia de depoimento à PF após 1 ano e meio sumido. Não é que citaram ele numa conversa, ele foi citado judicialmente. A justiça o procurava para citá-lo há mais de 1 ano e não achava. E de repente o achou, porque agora ele não tem mais jeito. Se ele ficar fugindo da justiça, ele vai acabar preso. E a PGR, o Procurador-Geral da República, presta o último serviço a Bolsonaro e se opõe à delação de Mauro Cid. Esse é outro grande indicativo de que Mauro Cid tem muito a delatar, porque o PGR, prestes a sair, e o PGR, que é o Augusto Aras, que é aliado de Bolsonaro, tenta impedir a delação, prestando assim o último favor, não é, a Bolsonaro, mas isso pode lhe custar caro, porque ele deve virar investigado após deixar o cargo dia 26 deste mês. E aí tem uma proposta muito interessante da bancada feminina, cujas chances de passar não são boas. O fato é esse, não adianta a gente acreditar em ilusão. Mas a bancada feminina trabalha para lançar Elisiane Gama, relatora da CPMI do golpe, que fez um trabalho muito bom também na CPI da Covid, à presidência do Senado. Seria uma grande vitória para o país, mas a possibilidade disso acontecer, infelizmente, é pequena. Até porque, né, em acréscimo, até porque a bancada feminina é muito pequena no Congresso Nacional e no Senado.
E o governo federal havia apontado risco em áreas onde 18 pessoas morreram no Rio Grande do Sul. É isso aí, o governo Lula avisou o governo bolsonarista tucano de Eduardo Leite de que, bolsonarista arrependido, né, e tucano de Eduardo Leite, de que havia risco nas áreas onde aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul. Isso o governador do Rio Grande do Sul não fala. E foi descoberta de visita do Lavin, Jean Lavin, o coronel, a Mauro Cid, foi a senha para ele delatar. Vamos entender. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, disse ao STF que tem interesse em fazer delação premiada, tal, e ele passou a considerar a séria opção de fazer a delação premiada quando a CPI do 8 de janeiro descobriu que o coronel do Exército Jean Lavin havia visitado Mauro Cid, onde ele está preso. E Lavin foi militar que trocou mensagens com o Cid sugerindo o golpe. E, na verdade, na avaliação da família de Mauro Cid, naquele momento o Alexandre de Moraes ganhou o argumento técnico de que ainda não dispunha para justificar a prisão de Mauro Cid. Uma das hipóteses para se determinar a prisão preventiva é o risco de o suspeito influir no inquérito. E Lavin também é investigado sobre a participação na discussão de um possível golpe, ou seja, eram dois investigados encontrando-se e possivelmente combinando versões. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.